Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, sempre na sua companhia, junto com você, neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da nossa região conosco, gente que é notícia, gente que debate a notícia e discute os temas importantes aqui da nossa região e, claro, a pauta nacional fervendo, né, nesta sexta-feira, provavelmente pegando fogo amanhã e talvez explodindo no domingo, sabe-se lá o que vai acontecer. Como estará o país na próxima segunda-feira, esperemos, né, esperamos todos, né, que um país melhor, mas não sei, vamos aguardar, né, com calma. Eu lembro para você que o telefone está sempre aberto, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião sobre o que a gente discute aqui e pelas redes sociais, para sua mensagem, o facebook.com/painel regional TV. Aqui ao meu lado, sempre começando pela esquerda, Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB de Santos, vereador aqui da cidade. Ao lado do nosso Heraldo José dos Santos, Vicente Castione está chegando também, já estará conosco aqui para mais um painel regional, né? Na abertura eu destaco aqui as manchetes dos jornais parceiros do programa, está aqui o DL circulando por toda a nossa região. Na capa do Diário do Litoral, mantido o critério da Câmara para a votação do impeachment. A maioria dos ministros do STF, então, decidiu que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode adotar o tal critério de alternância entre estados do Norte e do Sul para a votação de domingo. Banha ganha aqui o seu DL, Heraldo também. Eu vou deixando um aqui para o Cassione, que já estará conosco, com certeza, né? Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado. Está aqui com a manchete do mesmo tema, mas a manchete um pouquinho diferente, o assunto é o outro, né? É a tal lista divulgada pelos correligionários da presidente Dilma. Governistas divulgam uma lista com 186 deputados pró-Dilma. Na verdade, essa lista não tinha nada a ver com essa situação de impeachment, uma lista levantada muito antes, né? Em prol da democracia. E tem gente lá do DEM, tem gente do PSDB, partidos que declaradamente são favoráveis ao impedimento da presidente. Está aqui a distribuição do Gazeta de São Paulo. Um destaque também, mais uma vez, a Prefeitura nos envia aqui o DO, Diário Oficial aqui da cidade de Santos. Você observa aqui a manchete também, aqui a capa, a Unidade Social ganha novas instalações na segunda-feira. É o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do centro da cidade, tá certo? Muito bem. Na sequência, a gente agradece sempre aqui, cumprimenta os companheiros. Vereador Banha, mais uma vez conosco. Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde especial sempre a você, Boturão, Heraldo, professor Cassione, Camila Aloy. E é com muita tristeza que a gente começa os trabalhos de hoje anunciando, infelizmente, o passamento da nossa querida Aymara Morgero, uma guerreira, lutadora, uma irmã, na acepção da palavra, irmã em Cristo, e que veio a falecer na noite de ontem. E nós deixamos aqui todo o nosso sentimento, o respeito e o luto também, e que Deus Pai cubra com seu manto toda a família da Aymara Morgero, que faleceu ontem, e o seu velório está acontecendo na necrópole ecumênica, no memorial, e deixo aqui registrado, infelizmente, o passamento da Aymara Morgero. Muito bem, fica aí o registro do vereador e os sentimentos de todo o time aqui, toda a equipe do painel regional também. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, ao professor Cassione, também a Camila e você de casa que nos assiste. Cassione conosco também, Vicente Castione, mais uma vez aqui no painel, tudo bem, Cassione? Bem, Boturão, uma boa tarde a você, aos queridos amigos da mesa e aos caríssimos telespectadores. Muito bem, lembrando que você acompanha o painel regional sempre pelo site da TV Santa Cecília, né, o Santa Portal, clique no ícone painel regional, confira a gente em tempo real e programa encerrado você revê no YouTube, através do YouTube, como preferir, os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Sempre atenta à sua participação e à nossa produção. Com a gente mais uma vez a Camila Aloy. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. Nosso Facebook e o nosso telefone estão sempre abertos, aguardando a sua participação, que é sempre muito importante no nosso programa. Então, liguem para
pra gente, mandem mensagem, mandem a opinião de vocês, a pergunta aos nossos convidados sobre sobre os assuntos que serão debatidos aqui no programa. Muito bem, tem o assunto político evidentemente está pegando o Brasil inteiro, enfim, mas eu queria registrar aqui essa operação da Polícia Civil, a tal operação Cartão Vermelho, cerca de 200 policiais aí pelo estado de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, Santos, né, Campinas, enfim, Guarulhos, tentando cumprir, né, 37 mandatos de prisão contra membros e dirigentes, enfim, de torcidas organizadas que andam fazendo confusão e organizando tumultos e brigas por todo o estado, especialmente as torcidas Gaviões da Fiel do Corinthians e a Mancha Alviverde, né, que na verdade é uma filhota, né, da Mancha Verde que foi extinta, enfim. Né. Eu só queria colocar, já escrevi isso várias vezes, já falei isso 1 milhão de vezes, se todas elas estivessem extintas, né, não havia necessidade de se perder o tempo com 200 policiais e gasolina e combustível do Estado atrás desses marginais infiltrados. Não sei o que pensam aqui os companheiros de bancada, eu acho uma perda de tempo, um prejuízo aos policiais e ao Estado ficar correndo atrás de torcedores, a gente sabe sempre são os mesmos, infelizmente os dirigentes das torcidas organizadas, que a gente pode até achar que são pessoas do bem, enfim, mas não conseguem filtrar os membros dessas organizações e esses tumultos acabam acontecendo, gente morrendo no metrô, gente morrendo no trânsito, gente morrendo em bairros afastados da cidade, essa coisa toda, são verdadeiros marginais, assassinos, ladrões, infiltrados entre essas torcidas organizadas e ficam aí 200 policiais aí a correr atrás dessa gente. Se eles estivessem todas extintas, essas organizadas, não haveria mais essa necessidade. Sabe o que eu acho? O Banha tem uma ligação aí, eu sei que desde tempos passados com esse pessoal, mas era outra cultura naquele tempo, viu, vereador? Mas mudou muita coisa, né? E nós somos do tempo que as famílias frequentavam o espetáculo, porque futebol era sinônimo naquele tempo. Eu não sou muito velho, já sou um pouco mais passado, mas a gente ainda viu o espetáculo. Eu vi ainda o Pelé jogando, vi o Edu, vi Ademir da Guia, vi o Rivelino, uma série. E naquele tempo a gente ia já, vinha de pai para filho, né? O meu avô levou meu pai no estádio, que por sua vez me levou para ver o jogo do Santos na Vila Belmiro. E naquele tempo, a gente tinha lá o quê? 2, 3 organizadas e eram também... Com bandinhas, com aquelas marchinhas ali. Família, também eram feitas de associações familiares. Na época era a Torcida Jovem, a Força Jovem, depois tinha a Torcida Jovem e tinha... na época, a Sangue Santista, que naquele tempo já era um pouquinho mais acalorada. E fora isso, muitos foram os incentivos, até o próprio critério das federações e dos presidentes, era que se estimulasse a frequência de famílias. Ia a mãe, ia o avô, ia o filho, as carteiras da sócio. Hoje tem plano até de tudo para ser sócio, para regimentar sócio, mas naquele tempo não. O pai colocava o filho, você era dependente, você frequentava. Como também era aquela alegria a gente acompanhar os jogos da Portuguesa Santista, da Mais Briosa. A gente saía de lá, independente do resultado, favorável ou desfavorável, a gente saía lá, num congraçamento, numa festa, a gente via os amigos, revia alguns amigos que não via há muito tempo, abraçava, não dispensava nem o tremoços, né, o meu amigo Cassione? Comia aquele tremoços nos jogos da Portuguesa, tomava aquela guaraná, comia o amendoim da latinha, conversava com os nossos cronistas ali, que é quem fica na Social do Santos também, vendo os jogos do Santos, os nossos cronistas da antiga, sentava, às vezes conversava com um diretor mais apaixonado, assistia o jogo com os nossos ídolos do passado. Quantas vezes assistia o jogo do lado do seu Pepe, ou do seu Zito, ou encontrava o Vicente Cassione lá, a gente acompanhava o jogo. Eu acho que o futebol e esses estádios, eles serviam justamente para isso, para o congraçamento, para a alegria, para desfrutar do espetáculo do show. No máximo saíam os chupapos, né? Não, mas hoje, infelizmente... Os caras mais esquentados. Ou de xingar o juiz, isso sempre existiu, né, Heraldo? Xingar o juiz, o bandeirinha, aquela coisa, a torcida, ela é válida. Calor do jogo. Calor do jogo. Agora, quando passou, parece que também virou filial do crime organizado. Hoje é.
Porque hoje você vê lá a briga de fulano com ciclano, e aí você vai ver dentro das torcidas como um todo, não estou falando aqui dessa ou daquela, como um todo, tem tráfico de entorpecente, tem pessoas com roubo, com sequestro, uma série de passagens pela polícia, e tratam aquilo como seu dia a dia, como seu ganha-pão, como seu modo de vida. Então, não dá para falar desse tempo, como não dá para falar dos tempos atuais, dos espetáculos de bola que a gente já não vê mais espetáculo, virou negócio, business mesmo, como diz aí o nosso querido Luxemburgo, futebol é business. Então, tem projeto. A gente vê o que ficou, o que sobrou do futebol. Infelizmente, sobrou isso que você está vendo. Já escutei até falar, meu amigo Cassione, em torcida única. Não, está definido. Será melancólico esse estágio de chegar ao futebol. Como vi outro dia, um jogo de portões fechados. Acho que empobrece o espetáculo, empobrece para quem vai ver na televisão. A motivação do jogador é justamente o calor da torcida. Então, parece que está se acabando também o futebol. Qual seria a lógica dessas torcidas organizadas marcarem essas guerras entre eles e aí quebrarem os metrôs, quebrarem estação de ônibus? Eu só entendo uma situação, como o Banha disse, o Heraldo complementou também aqui. São braços do crime organizado, né, para espalhar o terror. Não sei se existe outra explicação para isso, e eu prego, já escrevi, repito, não sei o que o Cassione pensa, o Banha parece que concorda com a minha tese, o Heraldo também, e a extinção dessa gente toda. Não sei o que você acha, Cassione. Fica aí 200 policiais aí, espalhados aí, como deviam estar fazendo outra coisa, outras atividades, que correr atrás desses falsos torcedores aí. Boturão, a gente às vezes vai querer fazer uma análise de um determinado fato e a gente chove no molhado e repete aquilo que todo mundo está cansado de ouvir todo dia na televisão. Eu acho que cansa até o telespectador. O que nós estamos verificando hoje é um problema cultural. Você queria que a torcida organizada ou as torcidas se comportassem como frades no convento? Você pega a internet, a comunicação nas redes sociais, é o baixo calão, é a ofensa, é a calúnia, é a mentira, é a falsidade, é o boato, é a invencionice, é a agressividade. Eu escrevi sobre isso para o meu artigo de domingo, inclusive, dizendo a internet e a grosseria. Eu estou chamando de grosseria o que é uma coisa muito mais séria do que grosseria. Nós vivemos hoje uma sociedade que não se cumprimenta quando entra e sai do elevador, que não dá lugar para uma senhora de idade sentar no transporte coletivo. Uma sociedade que no trânsito se xinga e se abate a tiros. Uma sociedade absolutamente fechada no individualismo. Você queria o quê? Que esses rapazes, que são mais ou menos aquilo que um grafiteiro outro dia disse na Globo News. Eu vou e pinto as fachadas dos prédios, nos lugares mais altos, etc., para dizer que eu não passei pela vida em branco. Quer dizer, para ele, não passar pela vida em branco, tudo aquilo que é a sua ambição, é grafitar uns rabiscos que ninguém entende numa parede, numa fachada de um prédio. Isso é sinal de um tempo. Não adianta você querer falar da torcida organizada apenas. É da torcida organizada que faz parte de uma cultura de um povo mal educado, introspectivo, fechado, agressivo, egoísta, em que um não fala com o outro. Esses valores se perderam com o tempo. Em que não há gentileza. São agremiações que permitiram que o crime se infiltrasse dentro delas visivelmente. Se você extinguir essa gente toda, essas torcidas todas, você colabora com a sociedade, na minha visão. Se você você pode estar errado. Se você extinguir o crime organizado... Não, digo, as torcidas. O crime você não vai extinguir. Bom, se você não extinguir o crime organizado, você não vai extinguir o crime organizado na torcida. É verdade. Porque se o crime organizado não está extinto, ele está em todo lugar, em toda parte. Mas a gente sabe que está. Entrando com retroescavadeira em banco, explodindo caixa de banco, assaltando todo mundo, mandando matar, tomando conta, dirigindo o Estado de dentro de uma penitenciária. Isso que você está citando não tem sede própria.
não tem local, endereço, CEP, bairro. Sim. As torcidas organizadas têm tudo isso. Mas você e dão sabe- cobertura a essa gente toda. Isso que eu tô Quem dá querendo dizer. cobertura são os dirigentes. Os dirigentes. Eles dão ingresso, eles pagam a sede das Dirigentes de torcidas, futebol, você alugam acaba, ônibus. extinga essa Enfim, gente, mantém essas essa gente. torcidas. Tudo bem. Para acabar com essa coisa. Você não vai resolver o problema do Eu não estou mundo, claro, contra claro. a sua tese. O que eu estou Entendeu? dizendo é que no momento em que você acabar com a torcida organizada, Não acaba o crime, claro. não acaba o crime e não acaba a grosseria, a falta de cortesia, a violência, Não. os assaltos que estão aí acontecendo na rua. Não é só crime organizado. A bandidagem, ela é individual, ela é grupal e ela é coletiva. Sim, mas aquilo que está palpável. Não, mas não é? tá, o professor Que colocou tem bem, endereço mas tá direitinho, você pode mas exterminar. Não, mas você está indo no efeito. Extinguir. Você Ah, não foi na lógico, mas eu não causa. falaram, eu não estou dizendo E aí isso. vai acontecer o que nós estamos vendo aqui. Torcida de um time só. Vai fechar o portão do estádio para não ir ninguém. Então, vamos Torcida de um radicalizar. time só é uma coisa ridícula. Não, então, vai radicalizar. Você não quer mais torcida. Então, ter torcida de Não, eu não futebol. quero mais torcida organizada. Tá, não tem organizado. Mancha verde, fiel, Mas vai torcida aparecer uma jovem, outra. sangue jovem. Você Gente, concorda que vai aparecer uma outra? Não é isso. Só. desuniformizada. Ah, mas Doutorão, aparece. Aí é mais fácil de mas você tem um controlar no problema, O estádio. Boturão hoje não está mediador. O Boturão hoje ele está apaixonado. ditando regra. Então vamos. Não, eu estou colocando o assunto. Não, eu vou tenho mediar uma o visão. programa e você- Eu tenho uma visão sobre isso. Olha aqui. Se você terminar com a torcida organizada, É. não tenha dúvida que os bandidos vão cercar os torcedores educados, normais, se é que existe alguém normal. Eu por exemplo, já estou fora desse time. Estamos todos, eu acho. Muito bem. Esse camarada vai apanhar na rua de um sujeito que não vai estar com uniforme nenhum e que está lá para bater nele, para dizer, olha, acabaram com a torcida organizada, mas nós aqui estamos batendo do mesmo jeito. Estamos arrebentando a cabeça dos outros com barra de cano do mesmo jeito, porque é nós. Então não adianta. Pode ser que aconteça. Não se iluda. Pode ser. O problema do Brasil é um problema cultural. Nós vivemos num país hoje que não tem leis, que não tem regras, que não tem um mínimo de condições de se estabelecer uma convivência harmônica entre as pessoas. Você sabe qual é a definição básica do direito que o professor Arquimedes Bava, na introdução à ciência do direito, em 1961, na primeira aula, ele disse: o direito, disse a mim, 1961, o direito é um conjunto de normas que existem para garantir a harmonia e a convivência social. O direito está banido, não só porque não há as regras na cabeça das pessoas, não adianta você pôr no papel, não adianta você escrever no código, tem que estar na consciência das pessoas. E, ainda que esteja no papel, não há quem o aplique corretamente. Então, nós estamos vivendo aquilo que eu tenho dito sempre, num país sem regras, sem freio, sem direção, sem rumo, sem piloto, sem leme, sem o diabo que o carregue. Vamos fazer o nosso primeiro peraí, intervalo? professor, só uma perguntinha para o professor, só uma. Rapidamente, nós temos estourado. Só né? tem duas leis em vigência. Duas. A lei de levar vantagem, que é a lei do Gerson, e a lei da malandragem, que é a lei de Muricy, onde cada um trata de si. Essa aqui Vamos é a então pro rápido Deixa eu só uma intervalo? Pois perguntinha não, para Heraldo. o segundo bloco. O professor Cassione traçou aí a característica do brasileiro, mas é contrário a tudo aquilo que se fala, que é solidário, que é bondoso, que é acolhedor. No tempo dos meus tataravós, provavelmente tivesse esse tipo de cortesia. Eu lembro de eu ir ao estádio da Vila Belmiro, vocês não eram sequer projetados como seres vivos, né? Não estavam ainda nem de longe no horizonte dos partos das suas maravilhosas mães. E eu ia à Vila Belmiro, não havia alambrado. Havia uma cerca de madeira de 1 metro de altura, todo o estádio era de madeira, não havia arquibancada de cimento, todas as pessoas assistiam o jogo, torciam e iam embora, sem acontecer nada. Agora,
Eu lembro só um fato aqui que me surpreendeu e até hoje não tem explicação. Em 2002, enfrentaram-se no Morumbi Santos e Corinthians. O Santos ganhou com as famosas pedaladas do Robinho, com aquele gol do Léo, que foi o terceiro gol, que foi um dos jogos mais imponentes que houve no Brasil nos últimos 100 anos. Metade do Morumbi dividido, Corinthians, metade do Morumbi dividido, Santos Futebol Clube. Começou o jogo, antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo, ninguém deu um tapa sequer, como essas tapinhas que a gente dá na mão de criança. Mas no estádio não tem mesmo briga, não tem confusão. Nem fora do estádio. O problema é que essa gente nem faz fora do estádio. Eu fui ao jogo, saí andando no meio da torcida do Corinthians, não aconteceu nada. Naquele dia, alguma coisa deve ter acontecido em termos de milagre. Como jogava de um lado o Santos, acho que todos os Santos estavam de plantão lá para resolver o problema. Vamos para o intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional em instantes. Até já. Muito bem, de volta aqui o painel regional. Só queria registrar antes da nossa sequência aqui o lançamento do livro Em Busca de Felipe, agora neste sábado, na manhã, portanto, de autoria do delegado Gaetano Vergini, que hoje dirige a Polícia Civil aqui em toda a nossa região metropolitana, o litoral, enfim. Né? Amanhã, 16 horas, na livraria Eu Estudo Certo, no Centro Comercial do Gonzaga, na Marechal Floriano Peixoto, 69, loja 8. Para quem não lembra desse caso, foi um dos casos mais emblemáticos 2 anos do país, e meio, né, onde sequestraram uma criança recém-nascida na maternidade, né? do Guilherme Álvaro. O Felipe. E Exatamente. depois de muito tempo é que faz 15 anos o caso. Depois de muito tempo vieram um trabalho de polícia que a gente já não vê com tanta frequência, aquela polícia investigativa judiciária. Nesse período, o Gaetano, o Walter de Matos, esse pessoal da antiga, né, que a gente deixou aqui um abraço, estive lá ontem, o professor Cassione me deixaram um abraço, assistem quase que diariamente o painel regional, deixaram um abraço afetuoso ao professor Cassione, até porque foi professor de muitos deles que estão lá, e ao Heraldo, ao Boturão, e trago uma notícia positiva. A seccional, aí mostra, não é porque não tem dinheiro, não é porque falta efetivo e nós temos as nossas dificuldades em comparação aos primos ricos. O The Inter de Ribeirão Preto é uma outra realidade, o The Inter de São José do Rio Preto e principalmente de Sorocaba. A seccional de Santos só perdeu em produtividade para Sorocaba, ou seja, está produzindo graças ao material humano que se encontram nas delegacias. Não as políticas voltadas pelo governo do Estado, mas sim pelos homens que compõem a gloriosa Polícia Civil. Estive lá ontem e trago esse dado aí ao nosso querido professor Cassione, ao Boturão e ao Heraldo. Muito bem, então o livro do Gaetano Vergini, não é? Em Busca de Felipe, que ele comandou essa investigação durante 2 anos quase 2 anos e meio aproximadamente, até encontrar o menino que foi devolvido aos pais e hoje tem 15 anos de idade, enfim, várias fotos já foram. Parabéns ao delegado Gaetano e sucesso aí com essa produção literária, não é? Um abraço ao Gaetano, ao Lara e a todos os membros da Polícia Civil que fazem por merecer esse nosso abraço. Muito bem. Desde as 8 horas e 55 minutos de hoje, não é? Estamos acompanhando os discursos intermináveis, né, das lideranças dos diversos partidos políticos que compõem lá o Congresso Nacional e que vão votar no domingo o impeachment ou não da Presidente da República, Dilma Rousseff. Um trabalho de produção aqui da Camila, não é, Camila? Isso mesmo. Vamos ver o que falou Miguel Reale Júnior, o autor do pedido, durante a sessão. Venho aqui, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal, em meu nome, no exercício da nossa cidadania, apresentar o pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Timbram os áulicos palacianos em dizer que se trata de um golpe. Quero lhes dizer, senhores deputados, que golpe sim houve quando se sonegou a revelação de que o país estava quebrado. Golpe sim houve, senhor presidente, quando se mascarou a situação fiscal do país,
se continuaram a fazer imensos gastos públicos e tiveram que se valer de empréstimos de entidades financeiras controladas pela própria União para artificiosamente mascarar a situação falimentar da nação brasileira, do Tesouro Nacional. Qual é o crime mais grave? Um crime de um presidente que põe no seu bolso uma determinada quantia, ou aquela presidente que, pela ganância do poder, em busca da manutenção do poder, não vê limites em destruir a economia brasileira. Destruiu a economia brasileira através de gastos, de desonerações inúteis, através da corrupção. E quem é que está pagando essa conta? Qual é o crime pior para o brasileiro, para o homem do seu cotidiano? É pôr a mão no bolso do tesouro e levar alguns milhares de reais? Ou destruir a economia brasileira e a capacidade de produção, de vida digna, de ter o seu salário equilibrado e mantido? Senhores deputados, os senhores são... Muito bem, está aí um trecho da fala de Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Na sequência tem a fala do advogado-geral da República, não é, que o Rádio Bandeirantes está chamando de advogado-geral de Dilma, não é? O José Eduardo Cardoso. É isso, né, Camila? Isso. José Eduardo Também Cardoso, né? Tem a fala dele. Professor, o senhor que é o senhor Tem a conviveu... fala do Zé Eduardo agora, Isso, né? temos, vai Na soltar. sequência? Aham. Está no ponto aí? Tá no ponto? Democraticamente. E de conduta republicana, sem par, disse: quando se tira o voto do povo, o povo é expelido do centro para a periferia da história, perde o pão e a liberdade. Ulisses Guimarães. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara, documentada pela imprensa e testemunhada de público pelo próprio subscritor dessa denúncia. Isto foi feito. Não se trata, portanto, da questão de suspeição, não se trata da questão de impedimento, se trata do uso de uma competência legal, distorcida, viciada, ofensiva às razões pelas quais ela deveria ser exercida. É esta a questão que nós temos na defesa arguído. É nula a abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei, houve uma violência ao Estado Democrático de Direito, porque ameaça, retaliação não é fator decisório para afastar um presidente da República. E eu não estou acusando ninguém que tem inquérito, porque respeito o direito de defesa. De todos. Não importa se amigos ou inimigos. Respeito a todos que têm o direito de provar a sua inocência. Mas há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora Presidente da República não tem nenhuma acusação investigada, nenhuma, absolutamente nenhuma. E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a Operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma Presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas, em que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela com o secretário do Tesouro, é crime. Senhores deputados, senhoras deputadas, me permitam utilizar uma palavra que não é jurídica, mas vem da ciência política. Isto é golpe! Muito bem. Insiste o procurador, o advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, de que é golpe, né? Então é a fala forte, né, contundente de Zé Eduardo Cardoso e, anteriormente, a fala de um dos autores do pedido de impeachment, o jurista Miguel Reale Júnior. Eu ia fazer uma pergunta ao professor Cassione, até porque viveu o dia a dia, os bastidores, a temperatura do Congresso Nacional, e nós só tivemos a oportunidade de ver o impeachment do Collor, como você disse há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, Botrão, você disse que era jogo de uma torcida só. Que era o impeachment do Collor. Era jogo de uma torcida só. Era jogo de uma torcida só. Era o Brasil querendo o impeachment dos caras pintadas que foram às ruas, a Globo naquela manifestação, pôs e fez a vontade popular prevalecer. Hoje,
é jogo cheio. O jogo da insatisfação, do sofrimento, da agrura de um Brasil que não tem planejamento, letárgico, parado, obsoleto, ultrapassado, até nas suas composições partidárias, administrativas, enfim. E, do outro lado, tentando se manter a Nova Esperança, o facho da esperança, e aqueles que são oleritados, ou seja, aqueles que vão sentir no pulso e vão estar desempregados daqui a uns 15 dias daqui após essa votação, se consolidar o impeachment. Ou seja, não dá para adivinhar como é que vai ser esse calor, vai ter embate mesmo, quanto tempo demora um processo desse, já que é um jogo de duas torcidas. Banha, você fez um preâmbulo muito correto. É um jogo de duas torcidas. E este é o péssimo sinal. A Itália é a quinta economia do mundo e a Itália é um país indiscutivelmente civilizado. E num país civilizado, você tem crime, você tem máfia, você tem terrorismo, porque ninguém está livre, por melhor que seja o país, de ter ali o seu lado ruim. Caíram desde o final da guerra de 39 a 45, em que a Itália era, primeiro, aliada da Alemanha e do Japão, e depois vendeu-se ao lado contrário, com a queda do Mussolini. De 1945, o fim da guerra, até hoje, caíram na Itália cerca de 70 governos. De 45 até agora. Nós estamos falando de, em 70 anos, caiu uma média de um governo por ano. Tá certo? E a Itália é a quinta economia do mundo, continua sobrevivendo e é um país civilizado. Não vou dizer que é uma Finlândia, nem que é uma Noruega. Já tenho que excluir a Islândia, que estava entre os países de menor corrupção do mundo, quando o primeiro-ministro renunciou a semana passada, que estava envolvido em corrupção. Mas por que eu estou falando da Itália? Porque nas crises mais agudas que aconteceram na Itália, desde a crise de terrorismo com as Brigadas Vermelhas, desde o assassinato de um líder em conteste, que era respeitado por todos, que era o Aldo Moro, sequestrado, depois assassinado, nos piores momentos, o que aconteceu na Itália? União. O Partido Comunista Italiano, de um lado, abraçava o Partido Democrata Cristão, que foi o que governou a Itália por muito tempo, o Partido Socialista, todos os partidos se davam as mãos porque os cidadãos políticos italianos colocaram sempre, nas horas mais graves, quando corria risco de implodir a nação italiana, colocaram a pátria acima de tudo. O que nós temos hoje no Brasil, e por isso que eu disse que foi correta a sua afirmação, nós temos um jogo de duas torcidas, para dizer o mínimo. Um jogo de apaixonados, para dizer o mínimo. Acabamos de ver aqui um Miguel Reale Júnior, que eu conheço desde o tempo de estudante, e que é até meu amigo pessoal, e que não perdeu o cacuete de morder a língua, porque já naquele tempo ele já mordia a língua, assim quando ele fala, e eu não sei como é que a língua dele ainda continua intacta. Né? Ou ele não tem dentes, ou a língua é altamente resistente. Mas o que é que ele foi? Foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Do mesmo jeito que quem está falando a favor da Dilma foi ministro da Justiça dela e é do PT. Mas não é o fato de terem partido ou de serem ideologicamente antagônicos. É o fato em que, em nenhum momento, resolveu alguém,
Uma liderança justa, patriota, limpa, bem intencionada, dizer para os outros, vamos sentar todo mundo. Cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua ambição, mas vamos sentar todos que o país está afundando e nós temos que nos unir agora em nome da terra dos nossos filhos, dos nossos netos e em nome desse futuro que nunca chega. Mas quem seria essa liderança? Jesus Cristo? Estou dizendo, não apareceu ninguém entre todos eles. Hoje o Pisciani fez, para dizer a Foi bem o Pisciani, hein? Foi bem. O Pisciani hoje fez um discurso dizendo, e eu nunca tinha visto ele se manifestar nem brilhantemente e nem de forma paupérrima, mas hoje ele disse uma coisa lúcida. Foi, sem ele dúvida. disse, ninguém teve a grandeza, nem entre nós, nem entre o governo, os adversários, de termos a humildade de pensar no Brasil. E o que está acontecendo hoje é aquilo que eu falei antes da torcida organizada. Cada um pensa em si, cada um é individualista, egocêntrico, cada um vê o seu interesse, cada um quer subir a escada e depois que chegar no topo tirar a escada para ninguém mais subir. Cada um quer conseguir a qualquer preço realizar as suas ambições. Eu vejo aí um amontoado, um saco de gatos, um grupo de farinha do mesmo saco, querendo imediatamente um resultado, impeachment de um lado, não impeachment do outro, quando na verdade ninguém está vendo que é um país agonizante, ferido de morte, sangrando, hemorrágico. Ontem fui ver a lista dos deputados federais da Câmara Federal. A Folha publicou no UOL a fotografia e o nome de cada um. Eu saí de lá há 10 anos. Sabe quantos estão lá que eram do meu tempo há 10 anos? 80%? Nem 10%. Não, mudou tudo, sim? Nem 10%. Tudo cara nova. E é isso que a gente está vendo hoje. Não estou dizendo que no meu tempo era melhor, porque sempre na nossa infância era melhor, na nossa adolescência era melhor, na nossa vida passada tudo era melhor. A nostalgia diz isso, a saudade diz isso. Mas eu quero dizer que era melhor, sim, porque quando é que vocês que são mais novos e de outra geração viram acontecer no Brasil o que nós estamos vendo hoje? Porque ganhe quem ganhar, eu quero ver o dia seguinte. Eu quero ver o que vai acontecer no dia seguinte. Quem serão os herdeiros desta crise? Havendo impeachment, eu tenho a impressão que o Michel Temer vai compor bem ali com o Congresso. Isso enfim. tinha que ter sido feito antes. Me parece muito que, antes sim, da crise. Já não devia ter acontecido o estelionato eleitoral de Dona Dilma, 14, claro. na voz do seu marqueteiro, ou sendo a voz do seu marqueteiro, em 2014, a dizer mentiras e a conseguir eleger-se dessa maneira. E de outro lado, havia um boneco absolutamente oco, inflável, chamado Aécio. É isso que o Brasil tinha como opção. Então nós temos que pensar o seguinte, eu sou brasileiro. Apesar de todas as broncas que eu tenho do meu país, eu sou brasileiro. E eu lamento que hoje, aqueles que deveriam ser brasileiros, e bastaria só isso, não precisariam ser heróis, não precisariam ser super-homens, não precisariam ser mágicos, milagrosos, mártires, bastaria que fossem brasileiros e se comportassem como brasileiros, que o Brasil não estaria como está. Acho que o impeachment hoje é necessário, independentemente do que diga o Reale ou do que diga o José Cardoso, o impeachment é necessário por causa do nosso país. Este país está desgovernado e a tentativa é conseguir fazer com que ele volte a ser governado, o que não será fácil e eu tenho até minhas dúvidas se isso acontecerá. Mas com ela e com a equipe dela, não há mais possibilidade. Então, para o bem do Brasil, ela teria que hoje
diante do resultado, se for pelo impeachment, renunciar. E se não for pelo impeachment, deveria também renunciar. Porque há hoje uma situação no Brasil que é consequência dela, da equipe dela e de tudo aquilo que foi o mal feito que eles fizeram. E só para a gente fechar o bloco aqui, a presidente Dilma Rousseff decidiu fazer o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite desta sexta-feira. Às 20 horas, provavelmente será um pronunciamento de rádio, né, porque normalmente o horário dos partidos políticos em rádio é às 8 da noite mesmo, deve ser às 20h30, né, que normalmente é o horário do pronunciamento em rádio e TV, na televisão em nível nacional. Segundo apurou a Folha de São Paulo, a presidente vai afirmar que os defensores do impeachment podem ter as suas justificativas, mas que a história os deixará com a marca do golpe. O discurso foi gravado esta manhã, na manhã desta sexta-feira, no Palácio da Alvorada. E a presidente destacou ainda, não é, que a corrupção não há denúncia de corrupção contra ela, basicamente o que disse José Eduardo Cardoso. Ela está pensando nela Câmara, mais uma vez, é o que eu acabei de dizer. Não há nenhuma possibilidade aqui, viu, Cassione, Banha e Heraldo, no que a Folha conseguiu apurar, aqui pelo site dela, de que a presidente venha apresentar um pedido de renúncia. Então, vamos aguardar para ver. Outro panelaço, mas eu queria registrar... Provavelmente, você tem razão, provavelmente mais um panelaço. Rapidamente aqui, complementar a produção e edição do painel regional, que aqui cumpriu o devido processo legal. Primeiro se acusa, falou depois Miguel Reale Júnior, depois se defendeu o governo com o José Eduardo Cardoso. Produção e edição da nossa Camila Aloy. Vamos para o intervalo, voltamos já com o painel regional. Painel regional de volta, direto e reto aqui com a nossa Camila Aloy, participações sempre importantes do nosso telespectador, né, Camila? Isso mesmo, temos bastante participações. Eu vou começar com Eunice. Ela perguntou aos convidados: o país está parado graças à oposição, pois desde que a presidente voltou, obstruem os seus projetos. A oposição é o grande culpado do mandato da presidente não ter dado certo. É a opinião da Eunice. Ela fala para você. Eu acho que falta talento e competência também, a presidente. Né? A opinião a gente respeita, mas não é bem assim. A presidenta acho que já foi o plano B ou C, porque aquela boca não era dela. Se o Zé Dirceu não fosse preso, o presidente da República, na saída do Lula, seria o Zé Dirceu. Ou Palocci, talvez. Ou Palocci. Ela já foi o plano B, e chegou lá sem planejamento, sem nada, e o país está aí à mercê. Agora, oposição por oposição, nós criticamos aqui, a oposição foi muito ruim, porque senão ela não seria reeleita, como foi. A oposição fez um trabalho pífio, senão ela não seria reeleita. As nossas lideranças políticas são tão competentes, né, e têm tanta credibilidade junto à população que o Datafolha, que saiu sábado, em 4 cenários, coloca Lula envolvido em toda essa confusão toda aí, não está indiciado ainda, mas é investigado, né, pela Lava Jato, foi conduzido coercitivamente para depor, até o Cassione e vários outros operadores do direito disseram que estava errada a decisão do Moro, ele até reconheceu mais à frente, né? E ele, presidente Lula, tem 22%, 23% ao lado da Marina Silva. Imaginem vocês numa disputa Lula e Marina, quem teria condição de chegar à presidência de novo, né? Os telespectadores que nos acompanham têm percebido que nós aqui não temos uma posição nem radical, nem partidária, nem uma posição político-partidária, tanto que em alguns momentos eu defendi pelo direito o lado do Lula, o lado da Dilma, e em outros momentos, pelo mesmo direito, eu defendi os lados opostos. Desculpe interromper, essa é a pergunta do João Simão. Ele pergunta se no painel regional não existe ninguém que defenda o governo, se são todos contra. Não, eu quero deixar claro, bem claro o seguinte: quem nos acompanha sempre, o problema não é defender o governo. Exatamente, só para fazer uma Eu vou dar um exemplo aqui para defender nem para atacar ninguém. Eu vou dar um exemplo que mata a questão. Mata a questão, que é como é o nome dele? João Simão. Ao João Simão e a todos os que têm a mesma dúvida dele, e aqueles que às vezes olham para nós achando que nós estamos dizendo uma coisa e pensando outra, eu vou dar aqui o meu exemplo pessoal, rapidamente, que serviria de modelo tirado de qualquer um dos que estão aqui. Eu não inventei esse modelo. Qualquer um, tenho certeza, que faria a mesma coisa.
Eu fui adversário do PT desde o primeiro momento em que o PT mostrou a cara que ele tinha. Claro que quando eu digo PT, é aquele pessoal que joga sujo dentro do PT. E parecia que o PT era o único limpo. Eu dizia, todos são sujos, os outros partidos, e o PT um dia vai mostrar que também é. Porque o homem, o ser humano está ali dentro. Fui adversário do PT a vida inteira. Pois bem, em 2002 para 2003, quando eu fui eleito, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva me pediu para colaborar com o governo dele. Eu disse, presidente, sempre fui seu inimigo. Ele disse, inimigo não, adversário. Mas eu preciso que você ajude ao governo do seu país. Eu sabia que eu estava me suicidando politicamente, que muita gente não ia entender como é que o adversário do PT de sempre ia colaborar com o governo do país. Eu não ia colaborar com o Lula, eu não ia colaborar com o PT, eu ia colaborar com o governo do meu país. Portanto, aqui a gente sempre defende o governo, eu pelo menos, sempre. Tanto que pus a cara para bater, sendo vice-líder na Câmara do governo que era presidido pelo Lula 2003, 2006. Então não tenho medo de pôr a cara para bater. Defendo o governo. Hoje não tem governo, meu caro. Hoje não dá para defender o governo porque o governo acabou. E não sei se haverá daqui para frente, porque não sei quem será capaz de conduzir esse barco. Então não é questão de atacar a Dilma, o Lula, ou isso. Eu rompi com o Fernando Henrique quando era deputado. Estava na base aliada e rompi com ele. Quando houve a marmelada, a maracutaia da reeleição e outras coisas mais. As privatizações das teles, etc, etc, etc. Então é questão de coerência. Não é porque eu torço para o Santos que eu vou ver o Santos jogando mal, perdendo de 8-0 para o Barcelona, vou dizer, não, mas nós merecíamos ganhar. Não, a gente tem que ser coerente. A gente tem que ser justo, tem que ter consciência de justiça. O camarada que fica cimentado numa posição, ainda que ele saiba no fundo, que ele está errado, só por uma questão de amor ao clube, isso não é patriotismo. Portanto, eu estou dando aqui o exemplo. Aqui a gente defende o governo, sim. Quando há governo. E quando há um governo que esteja cumprindo o seu dever. Camila, mais participações aí com a Sim, gente? temos a participação também do Alexandre da Silva. Ele diz, esse programa nos faz acreditar que o Brasil não acabou. Cassione, com sua sagacidade do bem, venha comentando com conhecimento de causa, Heraldo sempre antenado em todos os assuntos e Boturão como apresentador e mediador. Sem palavras, sempre com uma postura incrível. E a Camila, eu, sempre atenta aos assuntos. E ele agradece. E a gente que agradece a atenção dele e a colaboração mais uma vez do painel. Eu também agradeço. Só busca fazer o melhor e levantar os assuntos que são importantes para a cidade, para a região e para o país. Só que tem só uma coisa, o Brasil acabou, sim. É como o Titanic acabou só que muita gente sobreviveu. Nós estamos todos sobrevivendo ainda, mas o Brasil acabou. Precisa colocar um outro barco e colocar esse barco para funcionar. Camila, tem mais gente com a gente? Sim, a Miriam Mota manda uma mensagem aqui para o Dr. Cassione. Ela diz que cada dia que passa, sou mais fã do Dr. Cassione, com palavras sábias, sempre falando a verdade, com muita sabedoria e inteligência. E olha que ele também entende muito de futebol. Coloca no ar, por favor. Amo esse mestre que me ensina a cada programa. De Vicente Cassione rompem as fronteiras, eu acho que do Brasil, viu? É uma verdade. coisa que só andando com ele pelas ruas, de dia, de noite, enfim, é que você percebe isso. A minha mãe, Dona Conceição, ela falou assim, fala pro Dr. Cassione que eu acompanho ele todos os programas, até quando ele vai na TV Com, quando ele vai no programa do Armando, eu sou fã incondicional. E manda um abraço para ele e diz que o meu médico mandou um abraço para ele e para você, viu, meu filho? Quem é, o Sérgio Paulo? Dr. Mauro Dinato. Ah, Mauro Dinato. Mauro Dinato, grande figura. Eu quero agradecer. A sua mãe já agradeci sempre. E ela é suspeita, ela tem um carinho por mim que é comovente. E é uma grande figura. Eu quero agradecer a Miriam Mota e a todos os que, como ela,
não me acham a pior pessoa do mundo. Porque, olha, pode ter certeza que tem muita gente que diz tudo ao contrário do que ela falou. Ela é generosa e aos generosos a gente agradece, mas sabe que eles são exagerados. Eu só ia perguntar para o Cassione, mas a gente estourou o tempo, lamentavelmente, né? Como é que é essa coisa de o presidente da República sancionar um projeto de lei, enfim, porque está dando uma confusão danada essa sanção da presidente Dilma da lei que permite a venda e o uso da fotoetanolamina sintética, chamada pílula do câncer, né? Vários oncologistas foram entrevistados ontem na Globo, na Band, na Globo News. Eu vi, tomei o cuidado de conversar com uma celebridade aqui do assunto na cidade, a doutora Sueli Montessori, que é a chefe da oncologia do Ana Costa, já foi chefe também no AC Camargo, mas infelizmente não vai dar tempo. Todos eles estão preocupados com essa deliberação, porque não há nenhuma comprovação de eficácia dessa substância. Mas também não há nenhuma comprovação de malefício. De malefício. E eu, nesse caso, tenho que defender a Dilma. Porque a Dilma abriu, pelo menos, o espaço para que agora as pesquisas sejam feitas. Porque no Brasil leva mais de um ano, burocraticamente, para você ter chance de pular de etapa em etapa de uma pesquisa sobre remédios. Que os médicos principalmente porque os laboratórios é que mandam e eles não querem a pesquisa. Nesse caso, eu defendo a sanção da Dilma. Existem testemunhas, né? A gente viu isso no Jornal Nacional e na Globo News, eu vi também, gente falando que gente que tem a doença, que tem um problema em alguns órgãos do corpo e que, tomando a pílula, o quadro se reverteu. Boturão, a pílula que nós vamos tomar é depois de domingo, depois na outra votação, que eu não quero ver mais o meu professor entristecido e nem muito menos acometido desse princípio de o país acabou. Vamos ter aqui um novo Cassione, o Cassione prisioneiro da esperança, vendendo mais e mais a sua sabedoria, mostrando para nós que o Brasil vai ser a primeira potência em poucos anos. Só para fechar, então, alguém muda o palpite da última quarta-feira? Camila, você muda o palpite? Você mantém, vai passar o impeachment? Cassione? Vai sim. Se não passar, não passa. Não passa, né? Banha. Passa o impeachment. Heraldo. Passa. Domingo passa o impeachment e vai para o Senado, eu tenho agora quase certeza disso. A Folha, o Estadão e o Globo divulgaram aí os seus placares aí e a distância está aumentando significativamente. Vamos embora, encerrando mais uma vez o painel regional, agradecendo aqui os companheiros de bancada, a Camila que está sempre conosco, e a gente, junto com você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, o programa, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.